Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Ontem não foi possível nós fazermos a nossa aula pelo Skype, em virtude do tempo muito feio aqui no Rio Grande do Sul. Então, por isso que hoje eu estou gravando essa aula aqui pelo YouTube, aí depois eu mando o link para vocês, né? Na nossa disciplina Teologia do Antigo Testamento, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, nós já tivemos 5 aulas. Esta é a 6ª. Ainda vão haver mais 3 aulas. Hoje nós vamos ver sobre o profetismo em Israel. E depois, nas outras 2 próximas aulas, nós vamos ver sobre o problema do sofrimento e também sobre a esperança messiânica. Inclusive a prova que será feita, depois eu explico, né, na nossa aula no Skype, na semana que vem, a prova será sobre os 2 capítulos, o problema do sofrimento e a esperança messiânica, né? Então não precisa vocês estudarem tudo, basta para a prova usarem os 2 últimos capítulos, mas depois eu vou explicar direitinho como é que a gente faz uma revisão também, para todo mundo se dar bem na prova, passar tranquilamente, ok? Mas então hoje nós vamos estudar sobre o profetismo em Israel. Bom, eu falando aqui, né, sem olhar para o rosto de vocês, só olhando ali para o meu celular, falando ininterruptamente, espero que vocês entendam tudo, né? Mas se ficar alguma coisa sem entender, vocês me perguntam depois lá no grupo, né? Porque aqui eu vou tocar a aula e vou falando, ok? É muito interessante essa parte, né, sobre os profetas, sobre o chamado deles, sobre a maneira que Deus falava com eles. Tudo tem a ver e vai desembocar lá no Novo Testamento. Então é bem interessante nós sabermos essas coisas aqui. Tem vários versículos que, é claro, obviamente, eu não vou ler todos, né? Vocês têm ele no livro, né, aquele que alguns fizeram cópia, encadernaram, né? Outros devem estar com PDF ainda, mas é o capítulo 5, o profetismo em Israel. Ali vocês podem ver todos os versículos, como também verem tudo que cai nesse capítulo, né? Porque eu vou passando algumas coisas mais importantes, ok? Então, vamos fazer uma oração rápida aqui e aí depois vocês assistem. Senhor Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar essa maravilha que é a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo me capacite agora a ensinar e também capacite cada aluno a compreender e nos prepara para melhor Te servir, aproveitando todos os dias da nossa vida para revelar a Ti para as outras pessoas, para que também possam ter um encontro contigo e virem a serem salvas por Ti. E também aqueles que já são salvos por Ti, para que possam amadurecer cada vez mais e Te agradar com as suas atitudes. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à aula então? Bom, o que é um profeta? Profeta vem da palavra Nabi, do hebraico, que significa aquele que foi chamado, aquele que foi destinado para uma tarefa por meio da revelação. Então, um Nabi, um profeta, é aquele que foi chamado e destinado para a revelação, para uma tarefa que Deus tinha por meio da revelação. Vocês vão ver que para os hebreus, para os judeus, a quem foi escrito o Antigo Testamento, profetas não são somente aqueles que normalmente nós, cristãos, temos como profetas, como, por exemplo, os profetas escriturísticos, ali a partir de Isaías, Jeremias, Amós, Ezequiel, ou profetas da época dos reis, né, como Natã, como Samuel, como Elias. Não, para eles, todos eram profetas, né? Desde Abraão, desde Moisés, os profetas anteriores e os profetas posteriores, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Mas
Um profeta é aquele que foi chamado e destinado para uma tarefa por meio da revelação. Isso é um profeta. Vamos ver aqui no caso já de Abraão, Gênesis 20, versículo 7. Olhem o que nos diz aqui, ó. Gênesis 20, no verso 7. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Deus aqui está respondendo para Abimeleque, né, que tinha pego a esposa de Abraão, que ele tinha dito que era irmã dele. Mas vejam que Deus diz aqui, ó, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Você sabia que Abraão era profeta? Pois é, os judeus sabiam desde cedo, né? E a gente às vezes pensa que profetas são só os outros, né? Mas profeta é aquele que é chamado. Então Abraão também era um profeta. Ele vivia em diálogo permanente com Deus, né? E a visão profética já estava, portanto, na tradição dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó e o Êxodo, né? Porque Deus queria transformar a realidade deles em uma realidade de acordo com a sua vontade. Moisés também era profeta. Vejam aqui, ó, Números 11, versículos 10 a 15. Olha que interessante. Então Moisés ouviu como o povo chorava, por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Então ele era um chamado, né? Ele era um profeta. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Então Moisés era uma pessoa chamada por Deus e estava enfrentando vários problemas com aqueles que ele liderava, né? Então ele era um profeta. Deuteronômio 18, 15 a 19. Vejam aqui. 18, 15 a 19. Aí o próprio Moisés dizendo: o Senhor seu Deus fará que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Então, vocês viram? Moisés também era profeta. Abraão era profeta. Moisés era profeta. Profetas anteriores. Daqui a um pouquinho a gente já vai ver a diferença entre profetas anteriores e posteriores. Mas já guardem isso com vocês. Os profetas existiram desde cedo. Não só quando a gente pensa que se manifestaram aqueles profetas, aquele dom que Deus dava, né? Bom, o período então de Josué até Samuel, porque você sabe que quando terminou ali aqueles 5 livros da lei, né, Deuteronômio, aí vem o livro de Josué, depois vem Juízes, depois vem 1 Samuel e 2 Samuel. Esse período de Josué até Samuel é considerado o do profetismo carismático, ou seja, a palavra não é famoso, mas eram pessoas que conduziam os outros e estavam em grande evidência, né? Então era um carisma, pessoas carismáticas. Então esse período de Josué até 2 Samuel é chamado de o período do profetismo carismático, né? Depois, essa liderança carismática
passou para um reinado hereditário. Vocês sabem que depois Israel pediu um rei, né? Ali quando terminou o período de Samuel. E a forma do profetismo que apareceu naquele período durou até o fim do século IX AC. Aí a forma do profetismo mudou, já não era aquele profetismo carismático. Já os profetas que atuaram na época dos reis eram um pouco diferentes, né? Como nós vamos ver aqui. Surgiram também as escolas de profetas, né? Elias, Eliseu tinham outros profetas que eles ensinavam e capacitavam, né? Uma fraternidade coletiva. Nesse período destacaram-se os profetas que serviam aos reis, mas depois é que vieram os profetas escriturísticos, a partir de Isaías, que também estavam na época de reis, antes que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Mas eles eram diferentes dos outros no sentido de escreverem, ou os seus secretários, os amanuenses, escreverem aquilo que eles ditavam. Mas nós não temos escritos de Elias, nós não temos escritos de Eliseus, né? Nós não temos escritos do profeta Natã, né? Mas os profetas escriturísticos, sim, suas profecias eram escritas. A orientação básica da profecia dos profetas escriturísticos era que os reinos iam ser levados cativos, né, porque o povo tinha abandonado a Deus, mas que haveria uma esperança para o remanescente e também de que viria um Messias. Então essa basicamente era o assunto que todos aqueles profetas falavam, desde Isaías até Malaquias, né? Como é que o Espírito Santo se revelava àquelas pessoas? Os textos que falam como o Espírito Santo vinha sobre o espírito do homem, eles usavam frases tipo assim: o Espírito Santo revestiu tal pessoa, ou o Espírito Santo se apossou de tal pessoa, ou o Espírito Santo caiu sobre tal pessoa, sempre denotando que Deus vinha e se manifestava. Isso é bem diferente da magia e daqueles idólatras que existiam nas nações ali vizinhas de Israel, porque aqueles lá, assim como a gente pode ver nos indígenas de hoje e cultos afro e coisa assim, a pessoa faz encantamentos, faz certas buscas para vir um espírito que a gente sabe que é maligno, vir neles. Mas com Deus a coisa não acontece dessa forma. Deus se revela quando Ele quer, age quando Ele quer, às vezes é imediatamente, às vezes não é imediatamente. Deus tem os seus planos, Ele é superior ao homem e Ele vem quando Ele quer, no momento certo, no tempo dele. Vamos ver aqui apenas alguns desses versículos que fala quando Deus vinha e revestia um profeta, né? Juízes 6:34. Juízes 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Então Gideão, ele estava temeroso, né? Como que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? A minha família é a menor de Israel e eu sou o menor dentro da minha família, eu não tenho condições. Mas então veio o Espírito Santo e revestiu ele. Quando o Espírito Santo revestiu ele, ele conclamou todo mundo, né? Uma força assim de Deus. Então, com o revestimento do Espírito é diferente. E é por isso que pessoas serviam a Deus daquelas formas maravilhosas, como a gente lê, porque é o Espírito Santo que capacitava eles, não era algo deles, né? Ezequiel 11:5. Vamos dar uma olhada aqui. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse: fale,
assim diz o Senhor. E aí ele segue falando. Então aqui mostra Ezequiel e o Espírito Santo caiu sobre mim. Vamos olhar aqui também Juízes 14:6. Mais um para a gente ver como Deus se revelava, como se manifestava, como atuava, né? 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então o Espírito do Senhor caiu, se apossou de tal maneira de Sansão que ele rasgou o leão como se fosse um cabritinho inofensivo. Né? Então, pelo poder do Espírito Santo é que aconteciam as coisas, né, no Antigo Testamento. E então vejam, creio que assim a gente já pode ter uma ideia, né, da atuação do Espírito Santo ali. E quando Deus atuava, ele trazia uma palavra, ele ensinava alguma coisa e trazia um conhecimento, né? E é um conhecimento interpessoal, não apenas de verdades abstratas, né? Os profetas experimentavam Deus na palavra de Deus e tinham uma necessidade premente de falar, né? Deus vinha sobre eles e eles não conseguiam se calar, eles tinham que falar a palavra, né? Eles também distinguiam a palavra recebida de um lado de seus próprios pensamentos. Eu não vou ler esses versículos aqui, senão a gente não vai conseguir passar todo o capítulo, mas como eu disse, né? Vocês têm lá na página 87, vocês podem ver as referências aqui, Jeremias 18:2, está tudo lá, é só vocês lerem com calma nas suas próprias casas. Mas o profeta sabia muito bem aquilo que era Deus vindo sobre ele e os seus próprios pensamentos. Né? Então, isso é interessante a gente verificar os versículos ali. Né? A palavra sempre tinha um significado intelectual, algo que Deus queria comunicar. E também exigia ação. Quando Deus falava, ele queria que ouvisse e que se obedecesse. Né? Porque poderia ouvir a palavra de Deus e não obedecer. Jonas, por exemplo, né? Os irmãos e as irmãs não lembram? Ele ouviu que era para ir pregar o arrependimento em Nínive. Ele ouviu o Espírito Santo, mas ele foi para Tarsis. Ele desobedeceu. Deus, quando falava, queria que se obedecesse a sua palavra, né? E, inclusive, tem um texto que eu estou me lembrando agora, quando Deus fala para o rei Saul, né, por intermédio do profeta, que obedecer é mais importante do que sacrificar, né? Deus quer que se obedeça a sua palavra, né? Então vamos adiante. Como é que eram escritos aqueles livros dos profetas escriturísticos, para a gente ter assim uma ideia, né? Bom, um livro ele surgiu num processo longo. Ele passava por diversos estágios de formação. Vamos examinar um Isaías, um Jeremias, um Amós, um Oséias, né? Da proclamação oral, né, que Deus falava ao profeta. O profeta falava ao povo, falava ao rei, ou para quem se dirigia aquela palavra. Daquela proclamação oral, falada, ela passava para um registro escrito, né? E desse registro escrito, depois se agrupavam todos aqueles textos e aquelas coleções do que Deus falou, né? Complementava alguma informação e compunha o livro, como a gente tem hoje, né? Então, aquilo que no Antigo Testamento teve importância, foi tudo juntado em coleção pelo próprio profeta, pelos seus ajudantes, e foi colocado em livro. Às vezes até Deus dizia, escreve em livro, coloca em livro, né? Bom, agora vamos passar para o outro assunto aqui, que é a vocação profética, né? Um profeta que é vocacionado por Deus, ele se vê num círculo de deveres e obrigações daquilo que Deus espera que ele faça. E nós devemos relembrar
que não é fácil, né? Não é fácil. Isaías ia pregar uma mensagem para ser rejeitado, né? Jeremias ia pregar uma mensagem dura também para ser rejeitado, perseguido. Mesmo Jonas, né, tinha que levar uma mensagem para um povo altamente periculoso, maldoso, né? O fato de Deus nos convocar não quer dizer que a gente vai andar num mar de rosas, né? Num céu azul, né? As dificuldades existem, mas a gente tem desejo de fazer a vontade de Deus, para agradar a Ele e não a homens, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Então, aquele que era chamado, também quem é chamado, se vê inserido num círculo de deveres e obrigações. O apóstolo Paulo chega a dizer: ai de mim se não pregar o evangelho, não é? Mas Deus concede certa liberdade e poderes para a pessoa, né? A pessoa é livre, né? Mas tem prazer em servir a Deus, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Nem todos os profetas tinham a mesma ideia de ministério, alguns eram bem diferentes de outros, né? Alguns usavam, por exemplo, que nem João Batista, no Novo Testamento, aquelas roupas de couro, comia gafanhotos e mel silvestres, né? Não acredito que Ezequiel ou que Daniel vivessem dessa maneira, né? Eles viviam numa corte. Então Deus tem um trabalho diferente para cada um, de acordo com aquilo que ele deseja, né? A vocação para o profeta era comunicada sob a forma de uma palavra pessoal, geralmente ligada a um acontecimento de extrema intensidade, que familiarizava o futuro mensageiro de Deus com a sua vontade e projetos, né? A literatura profética possui um grande número de visões, né? Ezequiel teve visão, Isaías teve visão no seu chamamento, né? Amós, então Deus se manifestava com visões, mas sempre havia uma audição e culminava com uma palavra. A gente pode lembrar disso até no Novo Testamento, né? Quando Deus mostrou aquele lençol com aqueles animais que os hebreus não podiam comer, e a voz dizia para o Pedro pegar aquilo ali e comer, e ele, de modo nenhum, Senhor, eu não como nada que é incomum ou imundo. E aí a voz de Deus veio e disse para ele: aquilo que Deus o purificou, não o tornes comum ou imundo. Meu filho está batendo palma lá embaixo. É brincadeira. Mas não o tornes comum ou imundo. Então, veio a visão, mas tinha a explicação, né? Então, Deus se revelava. Quando isso acontecia, alguns profetas entravam, a palavra não é exata, né? Não dá para simplesmente dizer que é um êxtase, mas eles ficavam, às vezes, bem debilitados, né? A gente sabe disso com Daniel, com Ezequiel, quando o Espírito Santo vinha sobre eles e eles recebiam a incumbência e a visão de Deus, e depois o corpo deles ficava debilitado, né? A gente pode ver aqui, vamos ver... Ezequiel 3,15, por exemplo. Olhem só, isso acontecia, né? Ezequiel, capítulo 3, versículo 15. Então fui a Tel Abib aos exilados que habitavam junto ao rio Quebar, ou seja, depois das visões, né? E durante 7 dias assentei-me ali, perplexo no meio deles. Imaginem Ezequiel. Ficou assim, né? Depois do que Deus tinha se manifestado. Daniel 10:8 também. Olhem aqui. Daniel 10:8. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos como o rosto em terra. Então, muitas vezes, o profeta se debilitava. Outra coisa que acontecia também
é que às vezes Deus vinha inesperadamente. Outras vezes ele demorava vários dias. Vamos ver um exemplo aqui de inesperadamente, quando Deus se manifestou num jantar. 1 Reis 13:20. Olhem que interessante. 1 Reis 13:20. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo... O homem estava comendo, né? Mas o Espírito Santo veio naquela hora. Jeremias 42:7. Jeremias 42:7. Depois de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, filho de Careá, todos os capitães dos exércitos, né? Então, aqui já não foi durante o jantar, nem foi rapidamente. Ele esperou 10 dias para Deus falar, né? Então, são peculiaridades da maneira como Deus falava, né? Então, tem mais coisas aqui, mas temos que pular um pouquinho para nós vencermos o capítulo. Mas, como eu digo, vocês sempre podem ler tudo isso aqui, né? E se aprofundar bastante. Eu falei no início para vocês que para os hebreus, os profetas eram todos, né? Até Abraão era profeta. Então eles dividiam em profetas anteriores e profetas posteriores. O que nós não fazemos, né? Nós geralmente pensamos em Moisés não tanto como profeta, Abraão nem passa pela nossa cabeça que era profeta, e a gente pensa nos profetas, geralmente aqueles escriturísticos e quando muito algum outro. No Antigo Testamento eu estou dizendo, né? Porque no Novo Testamento também tinha, né? Tinha Ágabo, tinha as filhas de Filipe, né? Nós estamos estudando o Antigo Testamento. Mas para os judeus tinha isso, profetas anteriores e profetas posteriores. E quem eram esses? Quem eram os profetas anteriores para os judeus? Que é aquele Nabi, aquele que é chamado por uma revelação de Deus para servir a Deus. Bom, no cânon hebraico, não o nosso, os livros históricos de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1º e 2ª Reis, são chamados de profetas anteriores. Vocês já pensaram nisso? Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, são chamados de profetas anteriores, né? Os dois livros das crônicas, paralelos a 1º e 2º Reis, né? Profetas também? Não. Esses são chamados de escritos. E são paralelos a 1º e 2º Reis. Agora, os profetas a partir de Isaías até Malaquias são chamados de profetas posteriores. Então, profetas anteriores, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2ª Reis. E profetas posteriores a partir de Isaías até Malaquias. É assim que os hebreus viam, né? Destes, dos posteriores, né, que vai de Isaías a Malaquias, Oséias, Amós e Jonas profetizaram entre as tribos do norte. Relembrando vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus alunos, o reino do norte se dividiu do reino do sul depois de Salomão. O reino do norte o país se chamava Israel e a capital era Samaria. E o reino do sul se chamava Judá e a capital era Jerusalém. 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram no sul, Judá e Benjamim, né? Dos profetas posteriores, que vai de Isaías até Malaquias, quem é que profetizava nas tribos do norte? As 10 tribos. Oséias, Amós e Jonas. O resto dos profetas exerceu seu ministério no sul, entre Judá e Benjamim. Antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Há grandes profetas, tais como Elias e Eliseu, que não escreveram as profecias
então não estão numa ou outra dessas classificações, né? Os profetas Elias e Eliseu, por exemplo, e seus profetas da escola lá, da escola de profetas, não estão nessa classificação, porque eles não, a gente sabe sobre eles de outros que escreveram, mas não eles, né? Que nem esses aqui. Então podemos estabelecer um quadro, isso está na apostila de vocês, segundo a atuação dos profetas nos diversos períodos. Eu quero relembrar uma outra coisa aqui para vocês. Primeiro veio a Assíria, como um reino assim que procurava dominar outros. Depois da Síria veio a Babilônia. Depois da Babilônia veio os medos e os persas. Depois dos medos e os persas veio a Grécia e depois da Grécia veio Roma. Então agora vamos tentar colocar esses profetas aqui em quais impérios eles estavam atuando. No período da conquista de Canaã, quando os israelitas saíram do Egito e entraram na terra de Canaã, quem eram os profetas? Eram os que estavam nos livros de Josué, Juízes e Samuel. Josué, Juízes e Samuel. No período do poder assírio, quando a Síria começou com aqueles domínios, quem eram os profetas que atuavam? Oséias, Joel, Amós, Jonas, Isaías, Miqueia e Naum. Esses profetizaram durante o período do poder assírio. E no período do poder babilônico, quem é que profetizava? Jeremias, Abacuque e Sofonias. E no período do exílio, depois quando Israel já estava lá na Babilônia, quem é que profetizava? Ezequiel e Daniel. E quando o povo voltou para sua terra, que foi permitido depois de 70 anos que Israel voltasse, quem é que profetizava? Ageu, Zacarias, Obadias e Malaquias. Então, para a gente saber assim onde eles atuavam, né? Muito do que os profetas posteriores, esses que vão de Isaías a Malaquias, escreveram, seria incompreensível se não tivesse havido antes deles os profetas anteriores, que não eram historiadores, eram profetas, mas escreveram dentro da história, narrando fatos históricos, para a gente entender tudo. Então, mesmo para entender os posteriores, nós precisamos dos anteriores. Várias vezes os profetas posteriores cobraram da nação de Israel e dos seus reis aquilo que eles tinham desobedecido, que Deus queria que fosse feito, lá na época dos profetas anteriores, né? Então, se a gente não tivesse toda essa história que aconteceu da aliança, dos profetas anteriores, como é que a gente iria entender o que os profetas posteriores começaram a cobrar de atitude do povo, né? Então, nós precisamos dos anteriores e dos posteriores, né? Os anteriores cobriram um período de mais de 6 séculos de duração. E o aspecto histórico que eles tinham, né, foi apenas a forma que escolheram para apresentar a mensagem profética. Então eles não eram historiadores, eram profetas. Tudo que eles estavam falando sobre história era sempre com Deus dentro, né? Isso é interessante a gente saber, né? Um historiador não iria contar só do ponto de vista de Deus, iria ter que colocar várias outras coisas. Mas o objetivo deles era mostrar Deus na história, né? Então, aqui tem um exemplo no livro que, por exemplo, se o profeta fosse um historiador, ele escreveria muito mais sobre o rei Onri, né, que foi um importante rei do ponto de vista político, do que sobre Acabe, que foi um rei de pouca importância política. Mas como, do ponto de vista espiritual e de mostrar Deus na história, Acabe era muito mais forte para nos ensinar, para ensinar as próximas gerações, ele fixou mais os olhos dele, não em Onri, mas em Acabe. Vocês estão captando? Então é isso. E quando, voltando um pouco para Samuel, quando o povo começou a pedir um rei, espero que vocês não estejam cansados aí, né? Ainda temos um tempo ainda. A aula fica longa assim, né? Só alguém falando, mas vamos lá, né?
O assunto, pelo menos, é muito interessante, né? Quando Israel pediu um rei, então como é que os profetas... Não era essa a vontade de Deus, né? Diga-se de passagem, mas Deus aceitou. Como é que os profetas viam o rei? Sempre do ponto de vista de Deus. Esse rei é bom se ele está servindo a Deus, e ele é péssimo se ele não está servindo. Nunca o profeta olhava o rei de uma maneira secular. Ele escolheu o que ele quer para a vida dele. Não, não tinha isso. Ou ele era bom, se ele era dedicado a Deus, ou ele era péssimo, se não era, né? Mesmo então, quando pediram um rei deveria estar debaixo da autoridade de Deus, né? Então, os profetas, como a voz do verdadeiro rei, traziam o seu julgamento sobre o representante humano, né? Várias vezes Deus se manifestou e disse que o rei ia acontecer isso, isso, aquilo, se ele estava servindo a ele, ou então se ele não estava servindo. É só a gente se lembrar um pouquinho, né? O que Deus disse para Salomão, o que Deus disse para Davi, coisas boas, né? E para Acabe, o que Deus disse? Terríveis coisas, né? Então, os profetas eram a voz do verdadeiro rei falando para aqueles reis, né? Isso é interessante a gente ter. Então, o texto, né, deles procurava contar o desenvolvimento da teocracia de Israel em relação à promessa dada a Davi, né? No reino de Israel, capital Samaria, nunca tinha ninguém que servia a Deus daqueles reis. Todos aqueles reis se perderam, eram idólatras, adoradores de divindades falsas, né? Mesmo que ia mudando a família real, que o reinado passava para um filho, o filho era pior do que o pai, né? Então o reino de Israel é complicado, né? Então lá foi introduzido o sincretismo religioso, incluindo a adoração a Baal, dos fenícios, né? E o ministério de Elias e Eliseu se desenvolveu lá. Mas eram perseguidos, né? Elias, né? Tentaram matar ele, né? Eliseu enfrentava dificuldades, né? Porque era um povo idólatra. Mas Elias e Eliseu tinham um ministério justamente lá naquele lugar difícil, né? Quando Elias atuou, era uma adoração a Yahvé, estava ameaçada, né? Por isso que ele fez aquela convocação lá com os profetas de Baal, porque havia um sincretismo religioso muito grande, né? E Eliseu, como sucessor de Elias, mostra uma relação com um grupo de profetas, uma relação de mestre e discípulo. Então tinham vários outros discípulos que estavam ali junto com eles numa escola de profetas, né? Vamos ver 2 Reis 4:38. Vamos dar uma olhada aqui. 2 Reis 4:38. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo. Então, tem outros textos que vocês podem confirmar aqui, mas esse só para vocês terem uma ideia de que Eliseu não estava sozinho. Ele tinha vários discípulos de profetas que estavam ali com ele. Inclusive naquele episódio quando Elias ia deixar a capa, né, e se Eliseu visse ele subindo para Deus, ele receberia a porção dupla que ele pediu. Os discípulos dos profetas diziam para Eliseu: olha, teu mestre vai ser tomado hoje, vai ser levado hoje. Então tinha outras pessoas ali junto com ele, né? Isso é importante tudo a gente saber. Quais eram os propósitos teológicos de cada época desses profetas, tanto dos anteriores como dos posteriores? Na época de Josué, o que Josué procurou fazer? Procurou levar o povo a servir ao Senhor, com base no que ele havia feito, né? Lembram de Josué e Caleb, o que eles fizeram, né? Ele havia feito por ele, né? E no que aconteceria se o povo o abandonasse, né? Então Josué, que era ajudante de Moisés, passou por tudo aquilo que aconteceu com o povo. Ele sabia que o povo precisava servir a Deus e jamais abandoná-lo. E foi isso que ele tentou fazer. Quando já estava ele para
para partir dessa vida, ele reuniu o povo e ele falou umas coisas que são palavras muito interessantes, que a gente conhece, mas vale a pena ler alguma coisa aqui, porque o propósito dele era que o povo servisse a Deus verdadeiramente, né? Então, Josué capítulo 24. Isso, é muito interessante isso aqui. São palavras sérias. Josué se despede do povo, é o título do capítulo 24. Agora vejam aqui o que ele diz para o povo. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. Então, vejo, né? Fim da vida de Josué, e colocou essa palavra aí. Bom, e o livro de Juízes? O que o livro de Juízes mostrava? O que principalmente, resumidamente, nos revelava? O livro dos Juízes mostra a tendência permanente do povo em abandonar ao Senhor e a sua misericórdia em trazê-lo de volta a Ele mesmo. Então o livro de Juízes mostra que o povo sempre abandonava Deus. E Deus tinha misericórdia, levantava um juiz para trazer o povo de novo, para chamar a atenção daquele povo para se arrepender, né? Mas era complicado, né? Complicado o livro de Juízes. Inclusive, no final do livro ali tem um versículo que explica tudo, né? Juízes 21, 25. Olhem o último versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então, esse aí é Juízes, né? E os dois livros de Samuel, qual é o objetivo deles? Demonstrar o estabelecimento por Deus da eterna aliança davídica. Os dois livros de Samuel começou por Saul, né, mas tinha o objetivo de ir mostrando a aliança que Deus ia fazer com Davi. Então, o resumo do livro é isto, né? Vamos agora para os profetas posteriores, mais diretamente, né? Os profetas posteriores foram os profetas escriturísticos, os que tiveram suas profecias transformadas em material escrito. Graças a Deus, né? Porque esses livros são maravilhosos, são maravilhosos. Nisto se distinguiram de Natã, Elias, Eliseu, que foram grandes profetas, mas cujas profecias não estão preservadas, né? Tanto os profetas maiores como os menores, conforme se encontra em nossa Bíblia, são incluídos entre os profetas posteriores. Ah, mas professor, tu falou profetas anteriores e posteriores. Que história é essa agora de menores e maiores? É que o menores e maiores é por causa do tamanho do livro. Maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Menores são os que o livro é pequenininho, né? É só por questão de tamanho, não é nem por importância, né? Não é a importância
dos grandes livros, mas é simplesmente o tamanho do livro. Amós, Sofonias, os menores e os maiores, mas tanto os menores como os maiores são profetas posteriores, certo? Continuando eles aqui, esses profetas escreviam dentro da realidade histórica do povo, aquilo que estava acontecendo, mas com Deus sempre controlando o rumo da história, né? Do ponto de vista de Deus, né? Talvez se alguém olhar, por exemplo, assim, o mundo agora que nós estamos vivendo, ele pode ter uma interpretação, ele veste uns óculos humanistas e olha tudo de uma maneira humanista, né? Outro tem um olho agnóstico e olha o mundo de uma maneira agnóstica. Outro tem uma utopia, né, do que vai acontecer com a humanidade e olha tudo de uma maneira utópica. Mas a visão mais correta sobre todos os fatos que estão acontecendo é a visão de Deus. E os profetas falavam sobre a ótica de Deus, o que realmente importa, né? Então esses profetas, de modo geral, todos eles começando lá com o êxodo e a aliança, relembrando aquilo tudo que o povo deveria fazer e não fez, apontavam o abandono constante da nação, né, do povo, a Deus e a aliança. Por causa disso, os dois reinos iam ser destruídos, né? O reino de Israel, que foi levado pela Síria 30 anos antes que o reino de Judá fosse levado pela Babilônia, mas foi irreversível, né? Por mais que Deus teve muita misericórdia, foi um ponto que não dava mais. E quando Deus permite que isso aconteça, ele permite a dificuldade para que a pessoa se arrependa, caia em si, né? Que nem o filho pródigo lá, né? Teve caso de pessoas na palavra que quando passaram pela dificuldade se arrependeram. E teve outros que nem com a dificuldade não se arrependeram. Se a gente pegar o livro de Amós, tem um capítulo, acho que é o capítulo 8, que Deus fica dizendo, né? E Amós colocando para eles a palavra de Deus: olha, eu fiz que o campo não produzisse nada, e nem assim vocês se arrependeram. Eu fiz que o gafanhoto, e nem assim vocês se arrependeram. Então agora vocês vão ser levados, né? Então Deus, ele permite um puxão de orelha para que a pessoa caia em si e veja que alguma coisa está errada, né? Então os profetas faziam isso, mas Deus estava levando eles para o castigo, né? Digamos assim, mas com o objetivo de que se arrependessem. E também inúmeros outros objetivos que Deus tem, né? Porque é que nem aquele ditado: Deus mata 2 coelhos com uma só cajadada, né? Enquanto os hebreus estavam cativos lá na Babilônia, eles eram para ser luz para a Babilônia, porque o objetivo de Deus era que os judeus fossem luz para os gentios, né? Eles não foram numa boa, mas foram numa ruim. Mas mesmo assim Deus tem os seus planos, né? Quantas vezes Nabucodonosor foi confrontado, né, por Daniel? Então Deus, ele sabe tudo que ele faz, né? E a questão hermenêutica, meus irmãos, as profecias eram só para aquele tempo? Ou elas apontavam para a época de Jesus? Ou servem para o nosso tempo agora? E aí, né? Para quem serviam essas profecias? Bom, Deus, ele é eterno. É claro que ele tinha um cumprimento parcial lá. Muitas coisas depois se cumpriram no tempo de Jesus, né? Porque tinha um alcance maior aquela profecia. E outras coisas ainda estão para se cumprir, né? Então Deus é eterno. A gente aprende muito com tudo que já aconteceu na história e com o que ainda vai acontecer, né? Os profetas, todos eles dividiam a história em 2 partes: este século e o vindouro, porque eles já começavam a profetizar até da Nova Jerusalém, né? Profetas apocalípticos, né? O povo ali sendo levado cativo e vivendo aquelas coisas, e o profeta, no meio da sua profecia lá, de repente fala sobre um futuro muitos anos na frente, né? E então eles falavam também sobre o século vindouro, né? E
Qual era também o personagem central desses profetas? Não era nunca o próprio profeta. O personagem central em Jeremias não é Jeremias, é Deus. O personagem central em Isaías não é Isaías, é Deus. É o servo sofredor, é o Messias, né? Porque eles eram chamados Nabi para adorar, para servir, para revelar o Senhor, né? Então a personagem principal em qualquer livro profético não é Moisés, Isaías, Jeremias, mas é o próprio Deus, né? O que a gente sabe desses profetas é por deduzir alguma coisa sobre eles dentro do livro deles, mas o livro deles está falando sobre Deus, né? Os profetas eram simplesmente os transmissores da mensagem, né? Não eram teólogos sistemáticos, dava para reconstruir tudo que eles escreveram depois, mas eles eram, eles mostravam a Deus, não a eles próprios, né? Aqui o autor até do livro colocou uma frase que eu achei bem interessante, que diz: dessa forma, o acondicionamento da mensagem deles à realidade da época, acondicionar a mensagem deles com a realidade daquele tempo, foi mais aparente do que real, porque não servia só para eles, serve também para nós, né? Então, embora falassem dentro daquela realidade deles, os 3 séculos que eles profetizaram apresentam-se numa grandeza homogênea. Aqueles profetas eram diferentes, viveram em épocas diferentes, dentro daqueles 3 séculos, mas todos eles parecem que é um livro só, e um livro para nós. É impressionante o que Deus faz, né, meus irmãos? Também uma coisa interessante aqui, que eu quero trazer para os irmãos, já estamos quase indo para o fim aqui, é sobre a responsabilidade individual. Eu vou dar uma resumida aqui, como eu sempre digo, né? Não quero ficar me tornando repetitivo, mas vocês podem ler tudo isso com profundidade, mais detalhadamente, no livro que vocês encadernaram, né? Copiaram, ou tem em PDF, tá? Eu estou dando uma passagem geral, assim, né? Vocês podem ler mais, se aprofundar mais, até devem. Né? A responsabilidade individual. Quando o povo estava para ser levado cativo para a Babilônia, o que os irmãos achavam que eles diziam? Por causa dos pecados dos nossos pais, é que agora a gente está sofrendo as consequências. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O ser humano é complicado, né? Ao invés de assumir o seu próprio pecado, aí ficava dizendo que era pelo pecado dos antepassados. Aí Deus usa Ezequiel com uma mensagem fantástica. Não, o pai não leva o pecado do filho, nem o filho leva o pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Vocês não vão mais dizer esse provérbio em Israel, que os pais comeram uvas verdes e os filhos se embotaram. Cada um é responsável pela sua atitude, né? Então tem um texto de Ezequiel que é bem, vocês podem ler, que é bem claro sobre isso. Deus mostrando a responsabilidade individual de cada um. Não adiantava atirar lá para os, né? Essa questão aí da responsabilidade individual, se responde como povo, mas se responde também individualmente. Essa era a mensagem profética. E os temas proféticos, né? O que eles traziam aqui? Eles falavam sobre o futuro reino messiânico. Olha, Israel, eu estou resumindo, né? O resumo do resumo do resumo, né? Olha, Israel, vocês agora estão indo. O pecado abundou, vocês estão indo. Mas ainda eu vou trazer vocês de novo para essa terra. Vai haver um futuro melhor, vai haver um novo céu, vai haver uma nova terra, né? Tem um remanescente de pessoas que vão me servir, tudo isso, né? Então, os profetas diziam a calamidade, mas era uma calamidade com esperança, né? Isso é interessante, no resumo do que os profetas diziam, tinha calamidade e tinha também esperança.
Agora aqui, ó, essa é uma questão mais complicada, a gente tem que estudar muito e mesmo assim é difícil chegar a uma conclusão. Essas profecias que Deus falava do remanescente é mesmo para que Israel todo vá se converter um dia? Ou será que essas profecias estavam falando figuradamente e essas pessoas queriam viver num reino de Deus? São os judeus que vão se convertendo durante todos esses séculos e mais a igreja, que é o novo Israel. É complicado de saber isso, né? Tem teólogo que diz que não, eles como povo mesmo vão... Ou então era o sentido figurado, porque na palavra às vezes tem coisas que o sentido não é literal, é figurado. Então aí entra aquela questão, né? Tem aqueles que creem num milênio literal, depois da vinda de Jesus, né? Tem aqueles que creem que o milênio já aconteceu e tem aqueles que creem que o milênio está acontecendo, que o milênio é agora, né? Como Agostinho, como os presbiterianos, na verdade, que não vai haver milênio nenhum depois de Jesus, mas que o milênio a gente já está vivendo agora. O reino com Deus, o reino de paz, é todo aquele que entrega o seu coração e já está vivendo nesse milênio aí, né? Então, são questões para a gente pensar. Por último, a questão sociopolítica, né? Muitos desses profetas posteriores falavam que o povo estava sendo explorado, negligenciado, roubado. Amós mesmo fala direto, mas outros profetas também. Então, quer dizer, será que eles estavam uma espécie de marxismo, né? Porque tem teólogos liberais que procuram dizer que eles estão falando da realidade sociopolítica, né? Mas será que era isso mesmo? Não. Na verdade, Deus sempre se preocupou com o bem de todas as pessoas. Isso está desvinculado da política humana, né? Deus, ele também queria que as pessoas não passassem aquelas dificuldades, nem que alguém explorasse o pobre, né? Então aqui diz assim, ó, muitas pessoas e estudiosos hoje entendem que a pregação profética era a pregação da justiça social. Esse conceito não está correto, porque houve profetas sem preocupação social alguma. Quando muito, esta preocupação estava entre outras, e sua principal